Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa última aula, a de número 6, da disciplina Geografia Ambiental com a professora Tamires. Bem, o objetivo dessa aula será descrever os tipos de vento. Nós vamos ver os tipos de vento, saber o conceito de vento, estudar os principais tipos de chuvas, entender como ocorre a mensuração das chuvas, verificar os principais elementos que devem ser levados em consideração na classificação climática e, por fim, explicitar fatores climáticos e fisiográficos no desenvolvimento da cobertura vegetal. Bem, a circulação geral da atmosfera ela caracteriza-se pelo movimento do ar em escala planetária, certo? Tendo como objetivo uma redistribuição de energia e umidade. Então, quer dizer o quê? Que é o ar circulando por todo o planeta e assim levando com ele energia e também umidade. Bem, agora o vento. O vento é um elemento muito importante do clima, que com certeza você já sentiu, esse elemento através de brisas ou até mesmo uma forte ventania. Sendo assim, o vento ele é um movimento do ar sobre a superfície da Terra, resultado de um aquecimento desigual da atmosfera pelo Sol, sendo que o movimento da Terra e a orientação dos raios solares são alguns dos fatores responsáveis por essa irregularidade do aquecimento da atmosfera. Temos aqui uma imagem que será usada para nos ajudar a entender melhor esse fenômeno, da circulação do vento na Terra. Vamos imaginar a seguinte situação. Durante o dia, o Sol ele emite energia para a Terra, certo? E a Terra ela vai absorver toda essa energia, esse aquecimento que o Sol está proporcionando. Dessa forma, como a Terra está mais quente, então ela vai fazer com que o ar suba, o ar fique quente, ele suba, certo? E se movimente. E ao chegar no oceano, no mar, esse ar ele resfria e volta para a Terra, que está mais quente. Então, veja o movimento circular do vento, entendeu? O mar, a gente tem que entender também que a Terra ela absorve rapidamente a energia solar, mas também perde rapidamente essa energia. Já o mar não. O mar ele esfria devagar e esquenta devagar. Então, durante o dia, ele está esquentando devagar. Por isso que quando chega a noite, a água do mar está quentinha. Por quê? Porque ele está esfriando devagar. A energia demora a se dissipar. Já a Terra não, a Terra já está mais fria durante a noite. E durante a noite, esse movimento é contrário. O ar, ele sai da área quente, do mar, e vai para o lugar mais frio, que é a Terra. Veja que é o oposto do que acontece durante o dia. Os ventos planetários. Os ventos planetários são aqueles que nunca param de circular, pois são gerados continuamente pelos processos de aquecimento e resfriamento das massas de ar, podendo ser classificados em ventos alísios, contra-alísios, ventos de oeste e ventos polares. Os ventos alísios são ventos característicos das baixas latitudes, pois se originam nos trópicos convergindo em direção ao Equador. Como podemos ver na imagem, os ventos eles vêm dos trópicos em direção à linha do Equador. Já os contralísios é o oposto, que são os contralísios são ventos característicos das altas altitudes, sendo gerados no Equador e se dirigindo aos polos. Ou seja, ele sai da direção da linha do Equador e vai em direção aos trópicos. Os ventos de oeste. Os ventos de oeste são ventos que sopram dos trópicos para os polos. Já os ventos polares são ventos que apresentam baixas temperaturas e sopram dos polos para as zonas temperadas, como podemos ver aí nessa ilustração também, circulada em vermelho. Temos aqui os ventos continentais
que são provenientes das variações sazonais na distribuição de radiação solar recebida na superfície, decorrente da inclinação da Terra, podem ser classificados em monções e brisas. As monções são ventos periódicos que mudam de direção a cada 6 meses aproximadamente, e as brisas são ventos periódicos que sopram do mar para o continente durante o dia e durante a noite do continente para o mar, como vimos naquela imagem aqui. Nessa imagem. As monções são ventos periódicos, como eu falei, que mudam de direção a cada 6 meses aproximadamente. Como podemos ver nessa primeira imagem, aqui na Ásia, a área de alta pressão. Por quê? Porque durante o inverno, a temperatura aí, ela cai, né, no continente. Ela está frio nessa área da Ásia. Está um pouco mais frio. E, consequentemente, a pressão está mais alta. Então, menor temperatura, maior pressão. Consequentemente, vai ser o quê? Uma área de alta pressão. A área de alta pressão é uma área de geração de ventos. E esses ventos vão em direção ao Oceano Índico, que é uma área de baixa pressão. Já no verão, ocorre o oposto, né? O continente ele está mais quente, então tem uma menor pressão, ok? Então, por isso é uma zona de baixa pressão. Zona de baixa pressão é uma área receptora de ventos, ok? Eu não sei se vocês já ouviram falar das chuvas de monções lá na Índia, mas ocorre o seguinte, que na Índia temos a cordilheira do Himalaia, mais ou menos nessa área aqui, certo? E isso forma uma barreira natural. Os ventos que vêm da alta pressão trazem a umidade do oceano e levam essa umidade para o continente. Só que chegando ao continente encontram essa barreira natural, que é a cordilheira do Himalaia. Consequentemente, se acumulam nuvens aqui todas carregadas de umidade e ocorre o quê? A precipitação, a chuva, pessoal. E isso vai dar naqueles aguaceiros que vemos, que nós podemos ver nos noticiários, né? Se você fizer uma pesquisa sobre as chuvas na Índia, pode ver que no verão os indianos sofrem bastante com as questões climáticas, né, das monções. Há muito alagamento nesse período do ano. Então, vimos aí um exemplo, né, de chuva orográfica aí. Mais na frente vamos falar sobre esse fenômeno da chuva orográfica. Temos a brisa, como eu falei, que são ventos periódicos que sopram do mar para o continente durante o dia e durante a noite do continente para o mar. O anemômetro, né, que é o principal instrumento utilizado para a medição da velocidade dos ventos. Na ausência de instrumentos de precisão, a velocidade deve ser estimada com base nas especificações da escala de Beaufort. Nós vamos ver no próximo slide. Essa escala quantifica a intensidade dos ventos, né, a escala de Beaufort, levando em consideração as variáveis, né, velocidade e efeito resultantes na superfície do mar e em terra. A escala de Beaufort foi criada pelo meteorologista anglo-irlandês Francis Beaufort no século XIX. Um pouquinho sobre a precipitação atmosférica. Né? Vamos aprender que esse importante elemento do clima pode ser definido como toda a água, né, proveniente do vapor da água, oriundo da atmosfera, que atingem a superfície do planeta sob a forma de chuva, granizo, neblina, geada, neve ou orvalho. Os fatores que contribuem para a formação das precipitações são a umidade atmosférica, proveniente do processo de evapotranspiração. E o que seria isso? Seria que o Sol ele aquece, digamos, vamos supor,
Vamos ao exemplo de você, caro aluno. Você está no centro da cidade, recebendo o calor do sol, consequentemente vai o quê? Suar. Isso é a evapotranspiração, ok? Isso também acontece com as plantas, com os animais. Resfriamento do ar. O resfriamento do ar reflete na diminuição da quantidade de vapor na atmosfera, o que ocasiona, né, a condensação. Já a coalescência é o crescimento das partículas devido ao choque de gotas maiores. Quais são os tipos, né, os principais tipos de chuvas? Temos aqui como principais tipos de chuva as precipitações frontais, as chuvas frontais. Temos as chuvas convectivas e as chuvas orográficas. As precipitações frontais são bastante comuns e se formam a partir da ascensão do ar quente sobre o ar frio, na zona de contato entre duas massas de ar com propriedades diferentes, como por exemplo o encontro de uma massa de ar quente e úmida com uma massa de ar quente e seca. Então o encontro dessas duas massas vai ocasionar na chuva frontal, ok? Se durante a movimentação da massa de ar o ar frio é trocado pelo ar quente, a frente é denominada frente quente. Agora, se ocorre ao contrário, durante a movimentação da massa de ar, temos a frente fria, ok? As precipitações convectivas. Bem, são bem comuns nas regiões tropicais, né? E se formam por meio do aquecimento desigual da superfície terrestre, gerando a formação de camadas de ar com densidade diferente. Dessa forma, ocorre a instabilidade atmosférica. O vento quente da superfície ascendente e as altas altitudes, encontrando camadas mais frias, provocam as chuvas de verão. Já as precipitações orográficas, eu falei um pouquinho ali da Índia, né, da cordilheira do Himalaia, então é isso que acontece. O vento, né, traz com ele a umidade, essa umidade, né, formam nuvens, e essas nuvens, né, essa umidade do ar, ela encontra uma barreira natural, no qual não consegue passar, porque está pesada, está cheia de umidade. Então, o que acontece? A umidade ela vai cair em forma de quê? De chuva, para depois conseguir passar. Aí, depois que passar, né, ultrapassar a barreira natural, o ar vai já estar seco. Como podemos mensurar as chuvas? O que é mensurar? É quantificar, né, pessoal? Então, podemos quantificar a chuva através do pluviógrafo, né, que possui um gráfico no seu interior, onde mostra o início, o fim e a duração de cada evento de chuva, permitindo calcular a sua intensidade. A vantagem na utilização desses instrumentos é que não há perda de evaporação. O uso do gráfico é diário, é substituído todas as manhãs, geralmente às 8 da manhã, após um dia chuvoso. Já o pluviômetro demonstra o volume de água da chuva durante o período de tempo, onde as medidas são feitas com auxílio de uma proveta graduada, ou seja, como se fosse uma réguazinha em milímetros. Geralmente as medições são realizadas diariamente e ocorrem perdas de evaporação, diferente do que acontece com o pluviógrafo. A classificação climática. Os principais elementos que devem ser levados em consideração na classificação climática, segundo Christopherson, é a temperatura média mensal, a precipitação média mensal, a precipitação total anual, características das massas de ar, as correntes oceânicas e temperaturas da superfície do mar, a eficiência hídrica, a insolação e o balanço de radiação, ou seja, vários elementos, né, são levados em consideração para a classificação climática. Aqui eu coloquei esse quadrinho para a gente entender um pouquinho onde está localizado, né, os principais tipos de climas no mundo. Podem ver que esse roxinho
está aí na área mais central, próximo à linha do Equador, é o clima equatorial. Esse mais rosadinho, o clima tropical, certo? No Brasil temos o clima equatorial, tropical, temos o clima subúmido também. Temos também o semiárido, né, pessoal? Mas o que predomina na maior parte do Brasil é o tropical, ok? Então, vemos aí o deserto lá na África, né? No norte da África, muito predominante, onde fica o deserto do Saara. Agora, o clima tropical, que é um clima quente e úmido durante todo o ano. Vemos esse tipo de clima lá no estado do Amazonas, né, no Pará, naquela região ali próxima à linha do Equador. A temperatura média anual é de cerca de 25 graus e as chuvas com médias acima de 2.000 milímetros anuais. O clima tropical é quente, né, com variações de umidade, com localização entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, podendo ser mais seco, tropical seco no caso, ou mais chuvoso, tropical úmido, no caso do Brasil, um tropical úmido, temperaturas médias de 20 graus Celsius e precipitações de 1.000 a 2.000 milímetros, bem distribuídos durante o ano, mas com mais concentração, claro, no verão. O subtropical é um clima quente e frio com estações mais definidas, em que o verão é quente e o inverno mais rigoroso. Certo? As precipitações médias de 1.000 milímetros a 1.500 milímetros distribuídos ao longo do ano. O Mediterrâneo é um clima com verões quentes, com média de 25 graus, e invernos mais brandos, de 0 a 15 graus Celsius. As chuvas acontecem no inverno e o verão é quente e seco, com médias variando de 500 a 1.000 milímetros. Já o desértico, esse é o mais fácil, né, de entender, porque é um clima muito quente durante o dia, com médias de 30 graus Celsius e noites com temperaturas frias, pois a amplitude térmica é bem alta, de 15 a 20 graus. Né? As chuvas são raras e podem demorar anos para acontecer. A umidade do ar é muito baixa, aproximadamente de 15%. Podemos ver aí em alguns desertos, né? O deserto do Saara, do Atacama, o semiárido. É um clima quente durante todo o dia, com média de 25 graus Celsius, chuvas escassas, com média de 300 milímetros ao ano, umidade do ar baixa, todavia mais alta que o clima desértico, né? Cerca de 40%. Esse é encontrado no Brasil, no Nordeste do Brasil, né, pessoal? É bem comum, bem característico aqui da nossa região Nordeste. O clima temperado, com inverno frio, né, geralmente 5 graus negativos, e verões mais amenos, de 15 graus, precipitações anuais médias de 1.000 a 2.000 milímetros. O frio de montanha ou de altitude é um frio constante durante todo o ano, em razão das altas altitudes das montanhas, com médias anuais de 0 graus, né, e abaixo de zero também, com presença de neve constante em altitudes mais elevadas. Precipitações anuais giram em torno de 1.500 milímetros. O clima polar é frio extremo, com temperaturas sempre abaixo de 0 graus, com umidade do ar muito alta e falta constante presença de neve o ano todo. E fica nos polos, né? Polo sul e polo norte. E algumas regiões mais altas, né? Montanhosas. Agora, fitogeografia, os aspectos geográficos. A fitogeografia é um ramo da biogeografia que estuda a origem e a distribuição, né, da cobertura vegetal nas superfícies terrestres, dando ênfase na interação dos fatores ambientais que influenciaram a evolução, distribuição, adaptação e associação entre as espécies. Aqui temos
essa imagem bem interessante, né, que a cobertura vegetal nativa de uma determinada região está diretamente ligada às características do clima, uma vez que algumas espécies vegetais conseguem se desenvolver melhor em condições úmidas, ao contrário de outras que se adaptam a condições mais secas. Ok? Então vai depender. Por exemplo, a vegetação pode variar de acordo com a altitude ou com a latitude, certo? Uma vegetação de montanha é diferente de uma vegetação de uma planície, ou de uma depressão. Já a vegetação próxima da linha do Equador, né, levando em consideração a latitude, próxima da linha do Equador, de um tipo, né, geralmente é úmido, mais frondoso, mais exuberante, e totalmente diferente de uma vegetação que vai perto dos polos, né, que é algo mais escasso, totalmente diferente e adaptado ao clima. Os fatores climáticos, para a professora Furlan, os fatores climáticos podem ser classificados em 3 principais grupos, que são os climáticos, edáficos e os geomorfológicos. Que os fatores climáticos que influenciam a distribuição das plantas são o vento, a energia solar, a temperatura do ambiente, a temperatura do solo, a umidade relativa do ar e a evaporação, e os solos também podem influenciar na distribuição da vegetação em todo o planeta Terra. Né? O vento. O vento ele exerce influência sobre a umidade do ar e, consequentemente, na distribuição da umidade atmosférica e na precipitação, interferindo assim no processo de transpiração das plantas. Podemos ver que, por exemplo, a vegetação que tem na Índia, né, devido àquele vento que vem todo ano, é diferente, por exemplo, da vegetação que tem lá no norte da África, né, que é totalmente diferenciada e adaptada ao clima. A energia solar, que é considerada um fator essencial à existência e à manutenção da vida do planeta, citando como exemplo a fotossíntese, né, pessoal, a gente não pode deixar de falar dessa questão da troca, né, de energia entre o ambiente e a planta, né, que é através da fotossíntese que é a vida, que a vegetação se desenvolve. A temperatura ambiente, que exerce influência de caráter limitante na distribuição das espécies, como por exemplo a temperatura ambiente de um ecossistema, que pode controlar as taxas de evapotranspiração e, consequentemente, a fotossíntese das plantas. A temperatura do solo, que é um fator importante para a vegetação e outros organismos, pois determinados tipos de sementes dependem de energia solar, né, e calor do solo para a germinação, a umidade relativa do ar e evaporação, o aquecimento das águas oceânicas e continentais pela energia solar gera a formação do vapor de água na atmosfera, que por sua vez é um fator controlador da transpiração das plantas, e esta está relacionada à distribuição das precipitações também. Os solos, embora os solos não sejam considerados um fator climático, mas considerado um produto resultante, né, dos processos climáticos, biogenéticos e geomorfológicos, eles exercem uma importante influência sobre a cobertura vegetal, pois fornecem os nutrientes, né, e águas necessárias ao desenvolvimento da vegetação. Então, também é um elemento importante. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula 6. Né? Resumindo, nós vimos nessa aula os principais tipos de vento, estudamos os principais tipos de chuvas, vimos como ocorre a mensuração das chuvas, verificamos os principais elementos que devem ser levados em consideração na classificação climática e, além disso, estudamos os fatores climáticos e fisiográficos no desenvolvimento da cobertura vegetal. Agradeço a atenção e bons estudos.